Bom, eu acho que a gente tem que começar fazendo uma leitura mais ampla, né, sobre aquilo que eu falei sobre responsabilidade no desenvolvimento infantil de uma criança. Quando a gente pega para ver a importância que é os primeiros meses, e principalmente os primeiros anos da criança, a gente realmente entonoa um pouquinho maior, tem uma entonação um pouco maior da responsabilidade que é nossa. A criança, ela começa a desenvolver já intraútero, por isso que a gente fala da importância dos 1000 dias, né? Ou seja, esses primeiros 270 dias já na barriga, e ali essa criança já cria sinapses, gente, sim, na barriga da mãe, tá? A gente fala que, por exemplo, uma mãe que tem hábitos alimentares inadequados, essa criança, às vezes, ela tem uma tendência maior, por exemplo, a fazer seletividade alimentar. Uma mãe que já tem ali o hábito de fazer atividade física, se cultivar, se cuidar, essa criança vai recebendo. E a gente tem uma coisa incrível que chama-se memória celular. Acreditem, a criança recebe essa memória celular. Então a gente já começa o desenvolvimento mesmo antes dessa criança nascer. Mas essa criança nasce e a gente entra ali, então, nos 730 dias depois para completar esses 1000 dias, né? E esses 2 primeiros anos da criança é o período que esse cérebro ele ganha uma proporcionalidade de tamanho absurda. Em nenhum outro momento a gente vai ter um ganho de massa encefálica tão grande como a gente tem nesse primeiro momento, tá? O desenvolvimento de uma criança do 0 aos 6 meses é basicamente tudo. O que você tem que fazer para desenvolver seu filho é do 0 ao 6. Depois não adianta você falar que quer ser um pai melhor, até adianta, né? Por favor, não entenda errado. Mas agora tá com 10, eu vou ser um pai legal, eu vou estimular mais meu filho, vou trabalhar mais meu filho. Aqui a gente já perdeu uma oportunidade incrível. Claro que sempre há tempo para nós estimularmos nosso filho. Então, assim, a gente tem que cultivar realmente esses 1000 dias da criança, que tá ali desde o intraútero, como os 2 primeiros anos, né? Então, esse é o principal. O principal, se você tem alguma coisa para fazer de bom na sua vida, pai, mãe, avó, tio, cultive esses 2 primeiros anos da criança, porque vocês vão colher resultados incríveis. Mas a gente tem que entender que os 6 primeiros anos são o período de maior aquisição que a criança tem. Não só da parte motora, né? Da parte da fala, da parte social, da parte de bons hábitos, né? Então, assim, a gente sabe que se você cultivar agora, provavelmente você vai ter na adolescência, na vida adulta, tudo aquilo que você cultivou. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando nós decidimos ser pais, a gente tem que fazer essa leitura e falar, pera lá, eu decidi ser pai, eu tenho que me organizar alguma coisa aqui para que eu faça. E às vezes eu falo isso, por exemplo, não se trata de ter 10, 12 horas com seu filho, se trata das 2 horas que tem, você realmente ter qualidade de vida. E por favor, eu não sou exemplo para nada, tá? Mas eu tento fazer alguma coisa diferente. Eu estava falando até com a Carolina mais cedo, né? Minha esposa está viajando, eu tô sozinho em casa e eu tô fazendo uma live 8 horas da noite com vocês, gente. Hoje eu acordei com meu filho, eu me organizei com meu filho, dei café para ele, entreguei ele para a cuidadora dele. Vim na hora do almoço, ficamos 1h30 e 6 horas da tarde, 6h30, eu estava em casa. Hoje a gente jantou, a gente tomou banho, a gente conversou e eu falei, filho, hoje você vai dormir meia hora mais cedo, porque ele geralmente deita 7h45, 8. Hoje ele deitou 7h15. Então olha só a importância de você cultivar. Eu hoje tive com meu filho 2h30. Mas 2h30 de qualidade está lá, ó, fruto daquilo que a gente planta. Agora, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com vocês porque a gente cultiva bons hábitos, bons relacionamentos e ele dorme bem, ele dorme feliz porque ele recebeu. Mesmo que naquela meu tempo, inclusive na hora do almoço, a gente brincou de espadinha, nós dois foi com um barato, ele deu uma pulada em mim, eu tô até agora meio torto. Mas é isso que nós temos que pensar, tá? Então não se trata de ter tempos infinitos, mas sim naquele finito que você tem, você dá o seu melhor. Qualidade, né? Então eu acho que começa assim. Então o cérebro da criança, ele desenvolve de 80% a 90%. Presta atenção, gente. De 80% a 90% do desenvolvimento cerebral dessa criança até os 6 anos. Depois a gente molda, a gente ajusta, mas é aqui. Então acho que é aí que a gente começa um pouquinho. E se você quiser, eu já vou soltando e vou continuando aqui. Não, engraçado, né? Você está falando dessa questão de rotina. Na live da doutora Camila Leon, que ela é psicopedagoga, né, que ela trabalha com funções executivas, ela fala muito disso, dessa questão da rotina, que as famílias precisam se adaptar, fazer uma rotina nova, né, para a criança ter o entendimento, para criar essas novas
conexões das funções executivas, as novas aprendizagens, etc. E uma coisa interessante, porque assim, eu gosto de assistir uns seriados, né? Tipo, nada a ver. Quem me conhece fala assim, nossa, você assiste isso? Eu assisto. Eu tô assistindo um seriado, eu não vou falar, acho que é na Disney. E aí é um seriado de basquete, porque eu adoro esporte. E é de Eu sei qual. basquete, sabe qual que é? Que ele treina umas meninas e tal. E ontem, né, eu estava assistindo o capítulo lá, que ele fala de sacrifício de ser pai. Ele aprende a sacrificar o tempo dele, a sacrificar os sonhos dele, né, para ser pai, coisas que ele não tinha feito isso antes. E é mais ou menos isso. O que me machuca é que ele morreu achando que eu era uma vergonha, filha. Ele me chamava assim de vergonha. E eu não... Quando chegar a minha hora, eu não quero que você pense isso de mim. Eu quero que tenha orgulho de mim. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando. Né? Hoje a gente vê, aí nós vamos entrar, vou trocar toda a ordem, né? Aí a gente pode entrar nessa questão, por exemplo, das telas, né? Sim, sim. Assim, tira um pouco daquele tempo com o filho, mas fica na tela, porque na tela você fica mais quietinho, na tela você fica, né, comportado, pelo menos alguns minutinhos, né? Deixa o pai e a mãe fazendo lá as coisas, e aí complica, né? Quando a gente pega sobre o desenvolvimento, a gente tem dois fatores muito importantes. A gente tem o fator que é o fator ambiental, ou seja, o que essa criança consome, como ela é estimulada, o que ela tem ali ao seu dispor, e o fator genético, o fator biológico. Então, assim, a gente já está numa geração muito doente. A gente está numa geração muito doente. A gente está vivendo aqui adultos com sobrepeso, a gente tem adultos cheios de doenças reumáticas, a gente tem adulto com diabetes muito cedo, a gente tem gente infartando muito cedo. Então, a gente tem uma genética que deu uma estragada, tá? E aí, o outro fator é o ambiental, que é exatamente isso. Então, por exemplo, uma criança, a gente pede assim, gente, criança, com todo respeito, sem julgamento, a gente sabe que a vida de ninguém é tão simples, tá? Contudo, dá, gente, dá, acreditem, dá. A partir do momento que você tira, isso é que nem vício. Quando você para com vício, você fala, meu Deus, me livrei, eu não precisava disso. Mas, pois bem, essa criança, antes de 2 anos, teoricamente, ela não tem que receber tela, tá? Simples assim. Acima de 2 anos, isso é que nem o pessoal fala, agora pode dar o Yakult, o Danoninho, essas coisas. Depende, não é porque pode a partir de 2 anos que deve. Então, assim, a partir de 2 anos, se puder, evite, tá? Mas se for dar, eu falo, tenta realmente criar um movimento para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso. Basicamente, dia de semana não entra televisão, tá? Então não tem televisão dia de semana. Final de semana, nós assistimos um filme junto, um desenho, geralmente, uma Frozen, um Carros, alguma coisa, estouramos uma pipoca. É um relacionamento. Esse final de semana, nós assistimos Luca, aquele da Disney que já saiu agora. Espetacular. Mas e qual o problema, gente? Uma criança abaixo de 2 anos que consome horas de tela por dia favorece mais ao desenvolvimento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma criança que consome telas abaixo de 2 anos de idade, ela favorece que ela tenha atraso de fala 3, 4, 5 vezes maior que uma outra criança. A criança que consome tela abaixo de 2 anos de idade, ela tem um comprometimento do seu coeficiente intelectual que, quando comparado às mesmas crianças que têm um estímulo adequado, aos 5 anos ele tem um coeficiente intelectual diminuído. Então é dizer assim, ó, simplesmente dá a tela para o seu filho e você vai fazer que seu filho seja mais burro. Pronto. Mas isso vai muito além, porque quando a gente deixa essa criança da tela, a gente facilita com que essa criança não tenha desenvolvimento motor, porque a tela ela libera um fator dopamina, que a dopamina é aquela mesma sensação de prazer imediato. Você recebe a dopamina, você se relaxa, você fica bem, você não precisa de mais nada. Você consegue ficar horas e horas e horas atrás da tela do celular, enfim. E essa criança, ela por consequência, agora ela desenvolvimenta a parte menos motor, fica mais obeso, né? É uma consequência. A gente está aí numa pandemia de crianças obesinhas, né? Se tem alteração no desenvolvimento motor, a gente também tem desenvolvimento na motricidade. Então, a gente pega aí crianças de 6, 7 anos que têm dificuldade de andar de bicicleta, chutar uma bola, jogar um futebol, correr de forma adequada, apostar uma corrida. Então, assim, é um troço, assim, eu não posso, às vezes, usar a palavra que eu gostaria aqui, né? Mas é um troço a tela na vida das crianças. Então, por isso que quando eu falei lá, que nós, quando temos filhos, e eu sei, dá trabalho, é exaustivo, consome absurdo, se trata de uma responsabilidade.
Mas pensa o seguinte, pai, mãe, avô, tio, tia, vocês têm que pensar que o que vocês vão cultivar agora, vocês vão colher no final da vida, vocês vão colher.